Fala pessoas, tudo bom com vocês? Lilo Talk voltando, né? O canal estava desmonetizado, estou voltando agora. Vocês sabem que meus canais estavam com alguns probleminhas, mas consegui retornar com ele aqui. E claro, a gente vai abordar diversos temas, né, que são diferentes dos meus outros canais. E hoje a gente vai falar da luta do Mike Tyson com o Jake Paul. Muita gente tem nostalgia, né? O pessoal mais velho que costumava ficar acordado até mais, vamos dizer, de madrugada para assistir as lutas do Mike Tyson, que ele acabava tudo no primeiro round, né? Pois é, e agora ele voltou com 58 anos para lutar com o youtuber Jake Paul, né? Irmão do Logan Paul, se eu não me engano. E claro, todo mundo com expectativa. E eu também fiquei, cara, como é que vai ser, né? Eu vi o Mike treinando e eu vi, assim, uma garra. Para 58 anos tá ótimo, né? Contrário do Holyfield, que lutou com o Vitor Belfort. O Vitor Belfort foi bem assim, bem diferente do Jake Paul, né? O Holyfield ele já tá bem mais desgastado, assim, bem mais debilitado. E o Mike Tyson surpreendeu aí com a sua performance, só que a gente vai conversar sobre a luta, tá? Antes de falar sobre a questão aí, lembrando que eu fiz boxe durante mais ou menos 10 anos, né? De vez em quando ainda faço alguns treinos, mas diferente do que era nessa época aqui. Meu professor foi o Peter Venâncio, né? Já é um grande boxeador brasileiro, já foi número 1 no ranking de boxe mundial, já disputou o título mundial. Aqui a gente, vamos dizer, treinava atleta juntos. Esse é o Wagner, que também era profissional, ótimo boxeador, incrível. Peter Venâncio já foi aí, né? Teve contatos com grandes nomes do boxe, inclusive com essa foto com o Mike Tyson e também com o Popó, né, que é outro grande boxeador. Só que hoje em dia as lutas de boxe são muito mais show, né, do que lutas. Depois da pandemia teve esse negócio, né? As lutas mais com famosos dá muito dinheiro. Vocês perceberam? Todos esses boxeadores perceberam que dá muito dinheiro lutar com gente famosa e fazer uma espécie de luta. Por isso que a gente vai falar um pouco dessa luta do Jake Paul com o Mike Tyson, tá? É aquilo, eu estava esperançoso até de ver uma coisa assim um pouco mais séria. Porém, nos últimos treinos do Mike Tyson, fiquei sabendo de alguns problemas que ele teve de saúde e eu percebi ele ofegante e muito sofrido. Falei, alguma coisa não está ok. A gente teve algumas lutas na noite aí, depois a gente pode até comentar, teve até o Whindersson, como a gente falou, famosos querem disputar, só que o Whindersson tem 3 anos de boxe só, tem muitas coisas que ele precisa melhorar, está muito travado ainda, não tem uma desenvoltura, uma tranquilidade, ele não joga o golpe com velocidade, telegrafa, por isso você viu a luta aí com seu adversário indiano, conseguindo pendular, desviar, fazer misérias ali, desviando de praticamente todos os golpes, né, do Whindersson e dando counter, né, revidando com muita facilidade. Mas vamos concentrar na luta do Jake Paul com o Mike Tyson, tá? No começo, quando começou, eu falei, cara, o negócio é sério, porque eles estão clinchando. Muito provavelmente o que aconteceu nessa luta eu vou explicar o porquê no final. Foi combinada até certo ponto, né? Eles combinaram assim, ó, a gente vai fazer uma luta de apresentação, só que a gente vai dar ar, né, de como se fosse uma luta real. Pra quem já fez sparring, sabe muito bem que você consegue fazer o sparring, você consegue jogar o golpe, mas ao mesmo tempo você segura no final do golpe. Quem é um boxeador mais treinado consegue, porque a forma que você joga o golpe com velocidade, sem, vamos dizer, fazer a firmeza na mão, você só bate a mão e volta, e dá um certo impacto, e quem não está acostumado vai achar que é um soco de verdade. Então o que acontece? Eles tentam fazer um sparring, só que no começo da luta, o Jake Paul começou a clinchar o Mike Tyson no primeiro round, uma coisa inusitadíssima, né? Com um certo receio, porque o Mike também queria fazer uma brincadeira, né? Quando você faz um sparring, você tem aí, dá para fazer um sparring um pouco mais leve, mas aparentemente ali o Jake Paul não estava muito seguro se as coisas ficariam tranquilas, né? Então, ouve aí e você vai saber que é verdade o que eu tô falando pela declaração, se você prestar atenção no final do Jake Paul. Mas o que aconteceu? Reparei que o Mike Tyson estava com aí o joelho enfaixado, que muito provavelmente essa é a complicação médica que não falaram. Ele no final falou, né? O cara perguntou, mas esse machucado na perna? Ele falou, não vou ficar dando desculpa, né? Eu tô aqui, ponto final. E vou lutar. Como diz o pessoal do Pode Falar, tô competindo. E ele falou que não tem problema, mas se você reparou uma coisa, né? O Jake Paul ele ficava só na distância, então ele fazia o que? Às vezes jogava um jab mais ou menos, mas não deixava chegar perto, né? E algumas vezes eles davam uma brincada, batiam um pouco mais forte. Por que eu tô falando que foi tão combinado? Que no final o Jake Paul foi perguntado, né? Você tentou nocautear o Mike Tyson? E o Jake Paul falou assim, então, tentei machucar ele, mas ao mesmo tempo fiquei preocupado dele me machucar. E aí ele viu que pegou meio mal, deu uma risadinha e ele falou assim, eu dei o meu melhor, para não ficar ruim.
Porque sim, o Jake Paul ele é um cara, vamos dizer assim, ele faz o papel de vilão, ele fez toda essa questão daquela briga antes da luta, só que você vê, né, que ele tem que ter certo respeito, porque o Vitor Belfort ele não foi respeitoso com o Holyfield e foi muito criticado, e antes da luta o Jake Paul foi extremamente criticado, só que você pode ver, em vários momentos, quando ele acertava certos socos no Mike, o Mike não tinha mais o reflexo, né, Mike inclusive abusou muito tempo de drogas, né, você percebe que ele ficou meio perdido. Aquilo ali, muito facilmente, um cara mais treinado, como o Jake Paul, ele leva o boxe a sério, né? Ele não é qualquer bobinho, ele poderia, né, finalizar a luta ali, mas é claro que foi um teatro. Eu fico muito chateado de ver, né, um grande nome como Mike Tyson, que é um cara que chegou a nocautear adultos com 13 anos de idade. Ele é um ser humano de simplesmente inacreditável, né? Tudo que ele conseguiu na história e ver como a idade chega para todos, né? Mike Tyson ele tem 18 anos só a mais do que eu, né? E a gente percebe que é a idade. Então, o próprio Peter falava uma vez, um dos melhores elogios que eu recebi, que ele falou que eu estava treinando um saco de pancada igual o Mike Tyson. Logicamente deu um exagero, né? Mas eu consegui assim desferir 6 golpes por segundo, mais ou menos a mesma coisa que o Mike lá com meus 28, 29 anos. Com certeza não seria tão fácil nos tempos de hoje, né? Só se eu treinasse bastante, mas começa agora a aparecer aquelas dores. E a volta do Mike dá aquela nostalgia, você olha, você lembra de quando você era pequeno, que você ficava acordado, e emociona você ver um cara naquela idade ainda tentando. E uma coisa que me impressionou, você pode até falar assim, a luta pode ter sido combinada e tal, mas a velocidade de pêndulo, né, de desviar que o Mike Tyson demonstrou nessa luta, mostrou aí um belo desempenho, né, de agilidade para sua idade. Eu acho que se ele não tivesse com a perna machucada, a história seria diferente. Então ele realmente ficou ali, vamos dizer, numa situação complicada, porque com um cara mais jovem, com a perna boa, tem isso também, conseguindo fazer o step in, step out, né, entrar e sair rápido, você fica meio rendido, né? E ele não conseguiu fazer essa trocação, aquele show como deveria, né? Então, a luta foi meio que híbrida, assim. Eles jogaram os golpes fortes ali para mostrar que realmente estava falando sério, foi pontuado, teve aí toda a questão de pontos. Jake Paul ganhou a luta, ele realmente ganhou por pontos. Mike Tyson jogou pouquíssimos golpes, ele não estava conseguindo se aproximar. Então, foi uma apresentação interessante, mas poderia ser melhor. Já que os caras vão combinar, como deixou claro nas respostas no fim da luta, deixa uma coisa mais pegada. Dá pra você fazer um sparring pegado, assim, uma coisa que realmente não vão nocautear. Mais ou menos como fez Popó com o Whindersson, tá? Muita gente ficou meio, vamos dizer assim, em dúvida do que foi a luta de Popó com o Whindersson. Foi apenas um teatro. Eu acho que ficou um pouquinho melhor aí encenado, né? Porque o Popó ele poderia completamente destruir o Whindersson em poucos segundos, tá? Já que o Popó é muito mais jovem do que o Mike Tyson, né? Bem menor, o peso, né, menor, conseguiria desempenhar aí uma luta interessante. A única coisa que eu lamento muito é que o boxe, as maiores lutas praticamente aí, que chamam mais atenção, são as lutas show. São as lutas com famosos, as lutas com youtubers, e a gente vê que muitas dessas não são. Assim como o Mike Tyson também lutou com o Jones Jr., né? O Roy Jones Jr., que é um cara que, sinceramente, foi incrível também na sua época, né? Mas eu sempre fui um grande fã de treinar boxe, faz tempo que eu não assisto nada, eu não sou um cara de ficar na frente da TV assistindo esportes, eu ando com uma vida muito corrida, tem muitas coisas para estudar, para seguir, mas essa eu tive que parar, porque é Mike Tyson. Ao mesmo tempo que deu uma nostalgia, dá uma grande tristeza ver que o tempo passa, a idade chega para todos, mas é aquilo. Assim como foi no Roy Jones Jr., o Mike Tyson mostrou aí a felicidade de estar no ringue, e eu espero que ele tenha se divertido pelo menos. Acho que ele só não ficou mais feliz pelo problema na perna. Eu acho que poderia ter feito um show melhor aí. Mas de qualquer forma, assim como vocês viram, né, no final, o Jake Paul foi até respeitoso. Ele poderia, como o cara perguntou, se podia ter finalizado, né? Ele falou, tentei machucar, mas nem isso ele acredito que tentou. Tentou fazer um show pra galera, mas ao mesmo tempo com receio, né? Porque ele poderia muito bem ficar perto. Acho que ele realmente ficou preocupado em ser derrubado. De qualquer forma, esperamos, né, que o esporte não se resuma a youtubers brigando, né? E eu penso depois, até animei aí, como os caras comentaram, o próprio Popó comentou na Netflix, né? Você que tem uma idade aí,
Faça esportes, é bom você manter a sua saúde, faz tempo que eu pretendo voltar, treinei ano passado, então desse final de ano pro próximo talvez eu realmente volte, é que eu estou enrolando, mas sempre aí, quando você vê um Mike Tyson de 58 anos, tendo aquele desempenho, e que muito provavelmente, né, se enfrentasse qualquer um que tivesse menos preparo ali, ia ter um perrengue, mesmo ele tendo aquela idade, né. Se fosse um cara não treinado, então não daria nem pro cheiro, né? Então é muito interessante ver esse tipo de espetáculo, né? A gente fica meio dividido, mas essa é a minha análise da luta. E depois a gente pode até falar das outras lutas, né? Comentar aí, deixa seu comentário, me diga o que você achou, né? O que você achou aí desse negócio de Jake Paul, Logan Paul ficar desafiando lutadores. Se você acha desrespeitoso enfrentar um cara de quase 60 anos, se deveria ou não. Enfim, deixa aí seu comentário e aos poucos a gente tá voltando. Esse vídeo aqui é só um vídeo de retorno do canal. Muita gente deve ter se perguntado por que você parou. Parei porque teve bloqueios, né? Se você que segue o Little World ou o meu Patreon lá no outro canal, você já sabe da história, tá bom? Muito obrigado pela sua visita, pelo seu carinho. Essa foi a minha análise da luta. Espero que vocês tenham gostado e a gente se fala no próximo vídeo. Muito obrigado e até mais.